Olá, pessoas! Eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, último crítico honesto do YouTube. Sejam bem-vindos ao meu estúdio. Eu não fiz nenhum esforço para ir assistir Bill Tem Medo nos cinemas. Talvez eu devesse ter ido, mas eu não fui. Eu não sou muito fã do trabalho do Ari Aster e as críticas em geral diziam que o filme não era assim tão bom, que era arrastado. Então eu meio que deixei pra lá. Sem contar que ele custou enormes 35 milhões de dólares para os padrões da A24 e fez pouco mais de 10 milhões, um fracasso de bilheteria retumbante. E não foi nem pelo meu sentido de VHS, foi pela minha experiência anterior mesmo, e olha que eu acho que o Joaquin Phoenix é o maior ator da sua geração. Eu não sou fã do Ari Aster, ou melhor, não era, mas daqui a pouco eu entro nesse assunto. Eu me lembro de ter ficado bolado, como é que tanta gente gostou de Hereditário, eu simplesmente não consegui entrar no filme em nenhum momento. Eu discuti com o Getro e com o Otávio Gá, e os dois adoraram o filme, e eu achei... nhé. Eu me lembro exatamente da sensação de estar dentro de uma sala de cinema e eu estar longe, pensando na arquitetura do lugar, nas contas que eu tinha para pagar, pensando se ia chover. É raríssimo isso acontecer, mas não houve uma conexão. E olha que essa conexão, para mim, é quase imediata. Quando as luzes são desligadas e um filme começa dentro de uma sala de cinema, eu entro no filme. Mesmo quando o filme é ruim. Eu não me conectei com a trama do filme, eu não me conectei com os atores, eu não me importei. Hereditário passou, eu saí do cinema e para dizer que eu passei incólume, bem, a cena da cabeça me chamou a atenção, mas foi aquele momento, mas foi só. Talvez eu tivesse num dia ruim, então eu decidi rever Hereditário há poucos meses, e apesar do filme ter melhorado um pouco, na minha perspectiva, nessa segunda vez, eu continuei com a sensação de que nada ali me importava. Já Midsommar eu curti mais, eu entrei no filme, a cena do tiozinho no penhasco e do urso me chamaram a atenção, mas foi a atuação da Florence Pugh que foi irretocável, mas ainda assim é um filme que acabou, eu fui pra casa e eu não carreguei ele comigo. Muito melhor, na minha singela opinião, do que foi Hereditário, mas não o suficiente para eu me interessar pelo trabalho do diretor, coisa diferente de que aconteceu com o Robert Eggers, que vai sempre me fazer estar na fila do ingresso para qualquer filme que ele dirija. Então, Bill Tem Medo chegou nas plataformas de VOD e mesmo assim eu levei alguns bons dias para criar coragem para assistir. Tanta coisa que eu tenho para ver, um filme chato de 3 horas que pode roubar de 3 a 5 episódios de séries que eu tenho que assistir para as séries do mês, que eu sei, tá atrasada. Então eu fui deixando esse filme para lá. Aí anteontem eu decidi ver. Eu vejo tanto filme ruim o ano todo que mal ia fazer assistir mais um filme ruim. Mas meu Deus, como eu poderia estar tão errado. Claro, eu posso sim ter sido influenciado pelo lance da expectativa, que estava em 0, -1, -2. Então qualquer coisa que viesse poderia me agradar. Tipo o filme do Flash, que eu sabia que ia ser meia boca, eu fui preparado e eu acabei me divertindo. Olha só que surpresa. Mas meu Deus, como eu poderia estar mais errado. Bill Tem Medo foi a melhor experiência cinematográfica que eu tive nesse ano e de longe. Depois de um monte de super-heróis, filmes de produtos, John Wicks, robô gigante que vira carro, sereia, robozinhas assassinas, personagens de videogame, multiversos, é um alívio lembrar que ainda tem gente que tenta oferecer experiências diferentes para o público. Claro que nesse ano eu vi Infinity Pool, Inside, 1001, mas Bill Tem Medo tá um passo à frente. Temos aqui um filme monumental. Apesar da trama ser incrivelmente simples, a história é sobre a jornada épica e surreal e complexa de um personagem que vive em seu próprio mundo, incapaz de resolver problemas simples ou de assumir grandes responsabilidades depois que teve a sua personalidade pisada quando criança. O Joaquin Phoenix é de longe o melhor ator da sua geração. Eu sou fã, nunca escondi isso, já repeti isso nesse vídeo. E quando dão a ele um personagem incrivelmente bem escrito, o resultado é o mesmo daquele de que quando colocavam uma peça de mármore na frente do Michelangelo e pediam para ele esculpir. Ele é dono do Boo, assim como a Cate Blanchett era dona da sua Tar. Boo é um personagem absurdo, lunático, que poderia ter saído da cabeça do Terry Gilliam, intenso e ainda assim incrivelmente identificável. A sua percepção de mundo é caótica, barulhenta, incômoda e violenta, potencializada por uma mente distorcida que faz fronteira com a insanidade. Assim como todos nós, em diferentes graus, Boo vive em um pesadelo. É possível assistir ao filme com a impressão de que é uma obra surreal, sem lógica, lynchiana, mas a verdade é que tudo ali parece estritamente apoiado nas estruturas da psicanálise. E o Ari Aster mantém o controle o tempo todo, com cenários bizarros, contrastando com o humor sombrio, que me tirou risadas legítimas e que também me gerou um sentimento de culpa. Eu não sei se eu deveria estar rindo daquilo. Ari Aster fez a sua cama no universo de terror, mas Bill Tem Medo não é terror, não passa nem perto disso. Talvez tenha sido esse um dos problemas das pessoas que foram ao cinema
cinema para assistir a um filme de terror e viram uma comédia sombria em torno da insanidade mergulhada em um molho cuja base é formada pelo complexo de Édipo. É bizarro viver em um mundo onde as pessoas engrandecem a baleia do Darren Aronofsky e ignoram Bull Tem Medo. Bull Tem Medo tem muito mais Aronofsky que a própria baleia. Está muito mais próxima de Mãe do que de Midsommar. Aliás, diga-se de passagem, Mãe é exatamente do que Bull Tem Medo. É o sentimento de culpa que o move para fora da sua vida miserável, cercada por neuroses e uma road trip, bad trip, pela qual ele nunca teria seguido por vontade própria. Sua jornada é desconfortável, cheia de personagens estranhos e em pelo menos um momento ele acredita estar morto, talvez até esteja. Tem uma cena, logo no começo do filme, em que o médico receita um remédio para ele com a instrução de que ele precisa obrigatoriamente tomar com água, só que ele está sem água em casa. Então ele começa a pesquisar na internet para ver o que pode acontecer quando alguém toma o tal do remédio sem água e o resultado é apavorante. Então ele precisa enfrentar todos os seus medos para ir até o outro lado da rua de uma loja de conveniências para comprar uma garrafa de água, mas quando ele chega lá, ele não tem dinheiro suficiente. Essa cena me lembrou uma mistura de filme do Roy Anderson, só que dirigido pelo Mel Brooks. É um momento engraçado, mas desesperador, e é o desespero que é engraçado. Se não patético, absurdo, sem sentido. Só que dentro do contexto, aquilo tudo faz sentido. Bull Tem Medo é aquela experiência que eu não estava esperando, que me puxou pela perna, que me obrigou a seguir viagem com o personagem. A fotografia é teatral e ela muda de acordo com o humor do personagem. E deixa claro que a maior parte do que aparece na tela é uma grande alegoria. Eu entendo perfeitamente quem odiou o filme. São 3 horas que testam a paciência do espectador que estava esperando por um filme de terror americano com áreas de filme europeu. E o pior, as pessoas descobriram ainda, no meio dessa bagunça toda, que o Ari Aster tem senso de humor. Durante esse vídeo, eu citei David Lynch, Terry Gilliam, Darren Aronofsky, Roy Anderson, Mel Brooks, grandes diretores que merecem ter as suas obras conhecidas e estudadas. A grande vantagem aqui é que se você tem algum interesse além da diversão pelo cinema, Bull Tem Medo acaba sendo um grande passeio pelas obras desses mestres. Talvez não seja o filme que eu estava esperando, mas com certeza é o filme que eu estava precisando. Bull Tem Medo tem todos os elementos para virar um filme cult e quem diria, Ari Aster ganhou um fã. É o melhor filme do ano até agora, mas vocês não estão preparados para essa conversa. É isso aí, eu espero que você tenha curtido esse novo setup, o antigo ainda vai rolar em outros vídeos, mas eu vou tentar fazer sempre com esse visual mais despojado. Se você curtiu, deixa o seu like, se você não curtiu, eu não posso fazer nada além de lamentar. É isso aí, valeu, e se tiver a oportunidade, assista Bull Tem Medo.